Glória a Deus. Pode ser os irmãos? Amém. Os irmãos podem se sentar. Amém? Glória a Deus. Estou feliz de estar aqui nessa noite. Nosso querido irmão evangelista Robson fez o convite, né, se eu podia estar ministrando nesse dia de hoje. E eu aceitei, né? O Senhor confirmou. E sem perca de tempo, peço para os irmãos abrir as vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Aleluia. Aleluia. Os irmãos acharam? João 15, 16. Eu vou estar lendo. Diz assim: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Mas eu quero estar lá no livro de 1 Samuel. As irmãs acabaram de cantar um louvor que foi confirmação dessa mensagem. Ontem eu estava indo para o trabalho de manhã e, como de costume, eu tenho o costume de colocar no YouTube um pouquinho longe e fico ouvindo mensagens, e o Senhor colocou uma mensagem no meu coração sobre Davi. Os irmãos abram em 1 Samuel, no capítulo 16. Glória a Deus. O Senhor, Ele tem algo a dizer nos corações nessa noite. Ontem o Senhor falou fortemente comigo. Você vai falar sobre Davi. E aí as irmãs acabaram de cantar um hino que fala sobre a presença. Glória a Deus. Eu vou estar lendo para ganhar tempo. Amém? 16, o verso 1 diz assim: Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém de Samuel, como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que disser ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos, e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda falta o menor.
e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Amém? Até essa parte. Glória a Deus. Todos aqui conhecem a história de Davi. E Davi era o 8º filho de Jessé. Todos prestaram atenção no texto, acredito. E é interessante que Davi, ele tinha algumas dificuldades na sua vida. Ele tinha alguns problemas com emoções. Ele era hipersensível. Mas ele era de caráter sonhador, idealista. E ele tinha alguns momentos de fraqueza. E eu pude pesquisar um pouquinho. Ele era muito jovem, ele era adolescente praticamente, quando o Senhor ordenou que o profeta Samuel fosse lá escolher como rei de Israel. E Davi, ele era o mais improvável dos 7 irmãos. O profeta Samuel chegou até a casa do seu pai Jessé, pai de Davi, por ordem de Deus. O profeta Samuel, ele era um homem muito honrado em Israel. As pessoas muito o admiravam. Deus falava com Samuel e Samuel ia entregar o recado de Deus. Quando Samuel chega para ungir Davi como rei, os anciões da cidade perguntam se a ida dele lá era de paz. E foi uma ordem do Senhor. É interessante que o Senhor, ele ordena que o profeta Samuel olhe um por um dos seus irmãos, vai passando, e aí ele pergunta para Deus: Deus, é esse? Deus fala: não é esse. Aí ele vai para o segundo: é esse? Não é esse. É esse? Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Eu acho que ele já estava cansado de olhar e falar: meu Deus, não é nenhum desses. E aí ele olha para Jessé: acabou-se todos os seus filhos? Não tem mais nenhum. E aí Jessé fala assim: tem sim, tem mais um, ele está apacentando as ovelhas. Ou seja, era o mais improvável, o mais desprezado. Porque se o profeta chegou, ele queria jantar na casa de Jessé, reuniu toda a família ali, todos os filhos, e ficou faltando mais um, tinha alguma coisa errada, né? E Deus ordena a Samuel que unja a Davi na frente dos irmãos dele. E eu acredito que Davi vai correndo, para atender o pedido do pai dele. Talvez não era comum, Davi estava lá trabalhando, cuidando das ovelhas, cansado, no sol quente. Mas Deus escolhe o improvável.
O Senhor conhecia o coração de Davi. O Senhor, ele conhecia o íntimo de Davi. Davi estava protegendo as ovelhas, cuidando do rebanho, vendo se a lã estava perfeita, se tinha alguma ovelha perdida. Mas ele ouviu o pedido do seu pai e foi correndo depressa. Talvez Davi nem sabia o que ia acontecer, né? Estava bem longe, não sei relatar. A Bíblia não relata assim. Era longe, se era perto. Mas Davi, ele vai com pressa até o seu pai. Ele obedeceu. E é interessante que quando Davi chega, talvez os demais irmãos ficam tudo olhando, né? Peraí, será que é Davi? O mais novo? Ele que vai ser escolhido? Eu acho que todos os irmãos dele já duvidaram, né? Não, Davi, não Davi não. Mas o Senhor ordenou. O profeta podia escolher um qualquer, falar o mais bonito, o mais forte. Chega, não, é esse aqui. Mas ele ouviu a voz do Senhor. Glória a Deus. E uma coisa interessante, por que o Senhor escolhe Davi? Além de ele ter um coração segundo o coração de Deus, ele estava trabalhando. É uma característica para você ser escolhido por Deus. Davi estava trabalhando, cuidando do rebanho. Existem vários jovens na Bíblia que foram escolhidos por Deus porque estavam trabalhando. Deus, ele não está buscando os que estão preparados. Ele está buscando os improváveis. Aquele que ninguém dá nada. São esses que ele está buscando. E isso começou lá dentro da casa de Davi. Eu acho que depois que veio a unção, depois que Samuel ungiu, talvez os irmãos dele começaram a soltar uma piadinha para ele, né? Eita, agora você que é o rei. Meu Deus. Começou a soltar aquelas piadinhas, né? Talvez no meio dos amigos. Davi, ele era adolescente, 15 a 17 anos. Essa é a média da idade de Davi, quando ele foi ungido, foi chamado, né, para ser separado. E é interessante que Davi, ele começa a obedecer. O id. Glória a Deus. E mais adiante, a palavra do Senhor, verso de número 12, vou dar seguimento. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor a Samuel: levanta-te e unge para aqui, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi.
alcançarmos algo na nossa vida, seja em qualquer área da nossa vida, nós precisamos da presença. Sem a presença nós não somos nada. Sem a presença nós não conseguimos fazer nada. Quando eu vou trabalhar todas as manhãs, eu tenho uma rua aqui na Coab 2 que eu passo só para fazer uma oração. Deus maravilhoso. Todos os dias eu passo naquela rua e faço a minha oração ao Senhor, em agradecimento pela presença dele. Aleluia. Porque para você levantar pela manhã você precisa da presença dele. É verdade. Para você trabalhar, você precisa da presença dele. Para você enfrentar as lutas diárias na sua vida, você precisa da presença dele. Aleluia. E Davi, ninguém ficava junto com ele lá, apacentando. Ele estava trabalhando sozinho, pensando no futuro. Talvez os irmãos dele chegavam, tiravam uma com ele e choravam. Ele era hipersensível. Talvez ele chorava, se escondia, ia falar com o Senhor. Ele tinha intimidade dele. Aleluia. Eu não vejo Davi um homem que fica batendo de frente, brigando com os irmãos dele, falar não, os irmãos dele insultar ele e ele ir pra cima, revidar com os seus irmãos. Eu não vejo isso. Mas talvez ele ia lá pro cantinho dele e falava em secreto com o Senhor. Aleluia. Oh, glória. E é interessante que o rei Saul, ele estava sentindo algo muito ruim. O versículo 14 em diante diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois um homem que toque bem, e trazei-o. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o berenita, que sabe tocar, e é valente, e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, de gentil presença. O Senhor é com ele. E aí o 19 diz que Saul enviou mensageiros ao pai de Davi, dizendo: envia-me Davi, teu filho, que está com as ovelhas. Ou seja, Samuel já tinha ido lá, ungiu Davi, voltou, contou para o rei, porque foi ordem do Senhor. O Senhor ordenou, então nada aconteceu com Samuel. Foi ordem do Senhor, ele não temeu. Aleluias! Glória a Deus. E aí, é interessante que Davi, ele vai até Saul. E aí, chegando lá, Davi começa a tocar a harpa. E a palavra do Senhor fala que o rei sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Então é interessante que, vamos voltar lá, Davi, o improvável, que ninguém dava nada para ele,
o Senhor manda lá, escolhe Davi. Davi atendia as características do Senhor. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele tocava harpa. Ele sabia falar. Era educado. Sabia ouvir. Sabia se apresentar diante do rei. Aleluia. O Senhor que foi levando Davi até os reis, até os grandes. Glória a Deus. E é interessante que Davi passa alguns anos ao lado do rei Saul. E mais à frente, mais adiante, como as irmãs louvaram, o verso de número 23 diz que havia um gigante. O gigante Golias. Eu escuto essa história desde criança. O gigante Golias. Ele estava insultando os israelitas. E ele insultava. Lá no verso 32 diz assim: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e via um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Aleluia. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, o Senhor seja contigo. É interessante que Davi, ele era valente também. Aleluia. Algo que esse foi o motivo que Deus escolheu, chamou como rei. Glória a Deus. E Davi, ele apacentava as ovelhas e protegia as ovelhas. Então Davi matou o urso, matou o leão. Eu nunca vi alguém ir para cima do leão. Se você pesquisar no Google, alguém foi para cima do leão, um homem chegou lá e foi para cima do leão. Eles geralmente hoje usam espingarda, né? Tentando. Mas ir para cima do leão por questão de proteger é muito difícil. Mas Davi teve esse destaque. Ele foi para cima do leão. Como jovem, ele era moço quando ele fez isso. E ele decide matar o gigante Golias. Ninguém se arriscou a enfrentar o gigante. Existiam homens mais fortes que Davi, visivelmente falando, talvez até mais corajosos em alguns quesitos, mas quando falou esse gigante, eu não vou não. Eu não vou. Mas Deus tinha escolhido Davi. Eu não sei qual é o gigante
interessante que lá no verso 48 diz assim, isso no capítulo 17. Sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate e a encontrar-se com o filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com uma funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão, ou seja, não tinha nenhuma outra arma mais poderosa na mão. Foi apenas com uma funda e com uma pedra. Mais adiante diz: pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, tirou a da bainha e o matou, e cortou com ela a cabeça. Vendo então o filisteu que o seu campeão era morto, fugiram. Ou seja, os filisteus que estavam junto com o gigante, foi todo mundo embora. Não tinha mais ninguém para lutar com Davi. Davi matou o principal, o gigante. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. E vendo o rei Saul, porém, Saul sair, Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército: de quem é filho este jovem, Abner? E disse Abner: vive na tua alma, ó rei, que o não sei. Ou seja, quem é esse jovem Davi? Disse então o rei: pergunta, pois, de quem é o filho deste jovem? Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: de quem és filho desse jovem? Disse Davi: filho de teu servo Jessé, belemita. Ou seja, Davi ele não saiu comemorando, como as irmãs louvaram aqui. Oh, eu matei o gigante. Não. No fundo, ele estava agradecendo a Deus. Eu venci. Mas ninguém viu ele dançando, correndo, porque ele matou o gigante. Ou seja, muitas das vezes as pessoas não vão ver você matando o gigante, mas Deus vai ver você matando. Deus ele conhece o seu coração. Deus ele conhece a sua necessidade. Eu não sei qual é o seu gigante nessa noite que você precisa enfrentar, que você precisa ter coragem para derrubar. Eu não sei, mas o Senhor ele conhece o seu coração e sabe. Ele quer que você tenha a atitude de falar: Senhor, eu vou vencer, eu vou derrubar esse gigante. Eu não sei se é um gigante emocional, não sei se é um gigante na sua vida material, se é alguém que está te insultando e você está perdendo o controle, você está desistindo. Eu não sei, mas é interessante que Davi ele não precisou de nenhum armamento pesado, ele não precisou de flecha, ele não precisou de usar a espada naquele momento para derrubar o gigante. A primeira atitude que ele teve foi derrubar o gigante com uma pedrinha. Talvez a funda está nas suas mãos, talvez você não sabe usá-la, mas nessa noite a funda está nas suas mãos aí. A oração é uma arma poderosa.
pro aniversário dos jovens, né? Acho que hoje, então, é o último culto antes do aniversário dos jovens. O Senhor, Ele colocou no meu coração para passar para os jovens nessa noite. Eu digo os jovens no geral, viu? A irmã fala, eu tenho 50, 60 anos, 70 anos, é jovem. Para Deus todo mundo é jovem. Então, todos aqui foram chamados por Deus. Todos aqui eram improváveis. Ninguém estava lá. Mas Deus chamou, assim como Davi. E é interessante que Davi, ele passou por processos. Davi, ele passou por processos. Glória a Deus. Aleluia. Ele precisou dos processos para poder chegar até o trono. Ele precisou vencer os obstáculos emocionais, espirituais, materiais, físicos. Ele precisou passar por todos os processos. Quando ele era jovem, Deus levou Samuel lá e falou assim, ó, você vai ser rei, você vai ser ungido a rei. Ele não falou em quanto tempo, não deu detalhes, ó, vai ser tantos dias, assim, assim, assim. Não. Ele chegou e falou. E aí o Senhor colocou os processos lá. Talvez se Davi soubesse quanto tempo iria levar para ele ser rei, e os processos que ele teria que passar para chegar até o trono, ele não ia aceitar o trono. Ele ia desistir. Ia querer parar. E é interessante que depois que aconteceu esse episódio da queda do gigante, o rei achou interessante Davi, ó. Davi é um homem de guerra. Ele matou um gigante que ninguém foi para cima. Mas Deus não era mais com o rei Saul. Ele queria que Davi assumisse o trono. Deus estava na vida de Davi. Davi que era o homem segundo o coração de Deus. Mais adiante o rei, ele fica revoltado contra Davi. Porque o povo de Israel saiu gritando, ó, Saul matou milhares e Davi 10 milhares. Opa, tem alguma coisa errada. Diante do rei, o povo falando desse jeito. E o rei ficou chateado. Não, vou ter que dar um jeito, vou ter que dar um fim. E por diversas vezes o rei Saul tentou contra a vida de Davi. Mas não deu certo. Porque Deus era com Davi. Então eu não sei qual situação que você está passando na sua vida, qual o gigante que você precisa derrubar. E depois que você derrubar o gigante, eu não sei os processos que Deus tem para a sua vida. Davi também não saiu comemorando porque as pessoas, o povo estava gritando que Davi tinha matado 10 milhares porque ele derrubou o gigante. Ele não saiu comemorando por isso. Mas Davi, ele comemora quando ele traz a presença de Deus. Foi 4 coisas que Davi passou. Primeiro, ele sofreu
sofreu na vida emocional. Segundo, ele teve um anúncio profético. Terceiro, ele passou pelos processos. E o quarto, a dupla honra. Deus, ele tem dupla honra para você. Deus, ele quer te honrar, mas precisa passar pelos processos. Ele conhece o seu coração. Ele conhece o seu caráter. Mas você precisa passar pelos processos dele. Alguns meses atrás, alguns anos atrás, eu digo, Deus tem usado pessoas, falando através da palavra dele, que Deus ia me colocar entre os grandes. Aí eu amei. E foi passando algum tempo. E um belo dia, eu parei aqui na região da Coab 2, parei o carro, estacionei, estava trabalhando. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu quero que o Senhor me dê uma porta de escape, um sinal. Senhor, abra uma porta na minha vida, eu preciso. O Senhor conhece o meu coração. E o Senhor sabe o que eu preciso. E orei ao Senhor. Eu estava trabalhando só de aplicativo. E aí eu parei, fui lá para a cidade fazer um serviço que eu tinha que fazer. Fiz o serviço, entrei no carro novamente, meu telefone tocou. E o meu telefone tocou na oração, da mesma forma que eu tinha orado há 2 horas atrás. Eu falei, Senhor, se for da tua vontade, essa pessoa vai me ligar e vai me chamar para trabalhar. E aí, passou 2 horas depois, aquela pessoa me ligou. Eu não mandei mensagem no WhatsApp, nada disso. A pessoa me ligou e falou, Jonatas, você quer voltar a trabalhar? Eu falei, quero. Aí ela, você vai trabalhar na sede da empresa, assim, vai começar tal dia. Aí eu, tudo bem. E passou a semana. Quando foi na sexta-feira, eu fui num local. Eu fui numa igreja lá em Barueri. Ouvi a palavra. Na volta eu liguei o aplicativo. Eu estava trabalhando só de aplicativo. Liguei o aplicativo e fui parar lá em Osasco. Em Osasco eu parei em frente a uma empresa que eu passei há mais ou menos uns 10 anos atrás. E eu lembro que eu estava trabalhando nessa empresa há 10 anos atrás, fui prestar serviço. Só que nesse dia eu passei um processo tão grande, para mim foi a pior humilhação que eu passei na minha vida. Eu trabalhando, precisava voltar para casa, entendeu? E eu tinha R$5, eu tinha gastado aquele dinheiro, comprado um dolinho Guaraná para me almoçar. E fiquei sem dinheiro. Aí o que aconteceu? Eu fui andando até a estação, o motorista que trabalhava comigo não tinha dinheiro na época, ele falou, olha, eu tô sem dinheiro. Eu fui andando até a estação, eu precisava vir embora para casa. Porque o motorista ia ter que ficar até tarde da noite lá e eu não podia. Eu precisava ir para a escola. E o que aconteceu? Eu cheguei até a estação, olhei para a estação e falei, meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer para ir embora? Olhei de um lado para o outro. Aí cheguei até a pessoa lá responsável lá na CPTM e falei, eu preciso ir embora para casa, tal. Ó, eu não posso fazer nada por você, porque você não está desempregado, você não tem carteira registrada lá. Aí
vergonha, irmãos. Comecei a falar, pode passar para mim. Para mim foi humilhante aquela situação. Aí eu liguei, peguei o telefone, na época eu liguei para minha mãe. Meu Deus, minha mãe está em Guaianazes, ela vai vir aqui em Osasco. Não sabia nem como ir embora. Eu sei que eu estava na estação eu sabia me virar. Mas, irmãos, só para resumir o caso. Passou um tempo, eu fiquei mais ou menos 1 hora ali parado naquela situação. Eu falei, meu Deus, eu preciso ir embora, e agora? E Deus mandou outro sinal. Veio um chefe da CPTM, ele saiu. Aí eu fugi direto para ele. Eu falei, moço, eu trabalho. Eu tinha R$5, hoje eu gastei, comprei. Comecei a contar para ele. Ele nem terminou a história. Ele falou assim, ó, vem cá. Foi na moça que não deixou eu passar, falou para ela, passa ele aí. Aí eu fui e passei na catraca. Meu coração disparou. Eu falei, meu Deus, agora eu não posso errar o caminho. Eu fui embora para casa. E vim embora. Chegou em Guaianazes, vim andando a pé. Cheguei com o pé cheio de calo. Eu tava com a bota dura. Só para vocês entenderem. E eu precisei passar por esse processo. Eu cheguei até casa. E nesse dia que eu fui lá em Barueri, voltei, peguei uma corrida, parei na porta da empresa, onde tudo tinha acontecido, de frente para a estação na rua. E aí eu peguei uma outra corrida e uma senhora entrou e a gente foi conversando e tal. Quando eu cheguei no local, eu falei, eu preciso contar para a senhora tudo que aconteceu. Nesse local, assim, hoje eu vim de um local renovado. O Senhor me renovou naquele culto. Mas onde eu estou hoje, eu precisei passar por aquele processo. Eu passei por lá só para poder lembrar daquela situação que aconteceu. Então, eu fui trabalhar depois numa empresa onde eu estou hoje, no meio dos grandes. E eu entendi o porquê que Deus me colocou lá. E muitas das vezes as pessoas me pedem as coisas, eu vou lá, faço, e eu lembro que o Senhor foi quem abriu aquela porta. E existem muitos invejosos que ficam, nossa, você está lá na empresa lá e tal. E eu falo, foi o Senhor que me colocou lá. Então, é o Senhor quem dá os processos para nós passarmos. Se eu não tivesse passado por aquele processo, aquela situação lá atrás para aprender, hoje às vezes eu tenho pouco e eu valorizo. Eu falo, não posso ficar sem nada porque lá atrás eu aprendi. Então qual é a palavra nessa noite para a sua vida? Deus, Ele tem os processos para você passar. Só que você precisa estar segundo o coração dele. Só para concluir a mensagem, posso colocar os jovens de pé? Também para nós encerrarmos? Se coloca de pé. Davi, ele não foi um homem perfeito, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Perfeito foi só Jesus Cristo. Davi, ele falhou muito depois que ele foi rei. Davi, ele errou. Mas lá no Salmo 51, depois que passou muito tempo, o verso 10 diz assim: Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito. Não afaste de mim a tua presença. Eu não sei, jovem, eu não sei, minha irmã, meu irmão, o que você tem passado na sua vida. Eu não sei qual é o processo que está acontecendo lá no seu lar. Eu não sei qual é o processo que está acontecendo lá na faculdade, no trabalho. Eu não sei qual é o tipo de processo que está acontecendo na sua vida emocional, na sua vida ministerial. Mas eu tenho certeza que Deus, Ele te chamou
Ele vai te dar dupla honra. Você vai vencer. Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer que você vai vencer. Você é o improvável, o mais humilhado, mas Ele te escolheu. Aleluia! Jesus lindo! E outro detalhe, não fuja dos processos que Deus tem para sua vida. Ele quer que você esteja alicerçado para vencer os gigantes. Ele quer que você esteja alicerçado na oração. Mas eu não sei orar, é difícil. Eu não sei orar. Só o Senhor é Deus, aleluia. Mas o Senhor, Ele conhece o seu coração. Aleluia. Ele sabe a sua necessidade. Aleluia. Voltando lá em João 15:16 diz: Não me escolhestes a vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Ou seja, Ele escolheu vocês desde o ventre da sua mãe. Ele te escolheu. Oh, glória! É interessante que nesse processo de Davi, o homem, o profeta que o ungiu como rei, também foi um jovem escolhido por Deus. Deus tinha algo muito grande, muito poderoso para Davi. Samuel, ele foi um milagre de Deus. Samuel, quando jovem, ouviu a voz de Deus. Então você é jovem. Olha para o seu futuro. O que Deus tem para a sua vida. E todas as vezes que você sentir vontade de errar, de fugir dos processos, você lembra dessa palavra. Você lembra de Davi. Que Davi não fugiu dos processos. Eu fui convidado no primeiro culto desse ano, acho que foi o culto unificado, eu estava me lembrando, em janeiro desse ano. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração foi sobre o jovem José. José, ele se tornou governador. José era o mais improvável entre seus irmãos. José foi vendido pelos seus irmãos. A honra vai vir do Todo-Poderoso. A honra vai vir, tenha certeza disso. Mas não fuja dos processos que Deus tem para sua vida. Eu quero orar por você nessa noite. Eu queria que minha mãe cantasse aquele hino das irmãs, né? A presença de Deus faz a diferença. Eu queria orar por você que está passando uma dificuldade na sua vida, está muito preocupado. Hoje a maioria dos jovens que estão morrendo é de infarto por preocupações. Preocupações com o futuro, preocupações com a família, com emoções, com coisas que fizeram de errado, com o que vão pensar de você. Tenha certeza de uma coisa, Deus ele está aqui nessa noite, Ele não quer apontar o seu erro. Aleluia! Ele não quer apontar o que você fez, deixou de fazer, não. Ele quer que você se achegue até a presença dele. É a presença dele que faz a diferença. Esses dias eu levei um jovem. Tinha um jovem em tratamento, dependente químico. E ele falou que ele não pode chegar a ver a droga, a cocaína. Ele não pode ver. Porque ele fica alucinado. Fica preocupado, ele está em tratamento. E ele foge de um lado para o outro para não cruzar com ninguém. Porque ele sabe que vai cair e voltar para o erro novamente. E o que eu quero te passar nessa noite, jovem?
Deus, Ele tem algo muito grande para fazer na sua vida. O futuro é os jovens que irão guiar, é os jovens que irão governar, é os jovens que vão fazer prosperar. Mas Deus, Ele quer que você nessa noite tome uma atitude de chegar na presença dEle. Eu havia falado aqui agora que falta um mês para o Congresso dos Jovens. Quantos jovens aqui são batizados com o Espírito Santo? Quantos jovens aqui são batizados com o Espírito Santo? Levante a mão. Aqui são poucos. Mas você, jovem, Deus, Ele quer derramar o Espírito Santo sobre a sua vida. Ele quer mostrar para você que existe algo muito além de qualquer coisa. Ele quer mostrar para você que existe algo muito além do que as drogas, do que a bebida, do que a prostituição, do que as coisas que o mundo aí fora oferece. Que são coisas passageiras, coisas momentâneas, que a pessoa vai e depois não consegue voltar, não tem mais força. A pessoa quer vencer sozinha, mas se não for a presença dele, você não consegue nada. Feche seus olhos nessa noite, eu quero orar por você. Senhor, aqui está a tua igreja, aqui estão os jovens. Senhor, falta um mês para a festividade dos jovens. Senhor, derrama a tua Shekinah sobre a vida deles, derrama a tua presença sobre a vida deles. Assim como Davi, Senhor, que era o improvável, que ninguém dava nada. Senhor, aqui estão os jovens, que talvez ninguém dá nada. As pessoas julgam, é só mais um crente, é só mais um que está indo para a igreja, andando com a Bíblia debaixo do braço. Mas muitos estão indo, Senhor, dando passos largos ao inferno. O inimigo tem tentado destruir, o inimigo tem tentado lançar setas para atrair os jovens, Senhor. Mas nessa noite, o Senhor já derrubou o inimigo, o pior gigante. Eles vão conseguir vencer, eles vão conseguir ser segundo o seu coração. Vem sobre a vida deles, Senhor. Eu não sei o que eles precisam, se é na vida emocional, que o Senhor traga cura ao interior, se é na vida sentimental, que o Senhor possa trazer um bálsamo, Senhor, se é na vida secular, se é problemas familiares, Senhor, vem com um bálsamo nessa noite, vem trazendo paz, vem trazendo alívio, Senhor, vai dando conforto para eles, para que eles possam vencer através da palavra, através da oração. Senhor, derrama o teu Espírito Santo aqui nessa noite. Oh, labachora, labachora, labachora. Oh, jovem, abre o seu coração essa noite. Meu irmão, minha irmã, abre o seu coração essa noite. O Senhor, Ele quer abençoar, Ele quer derramar a presença dEle para fazer a diferença.
Talvez hoje não foi igual ao sábado passado, que as pessoas rodopiaram.